Mas não é somente isso. Eles amavam as saudações nas praças. Veja, guardai-vos dos escribas, que muito apreciam as saudações nas praças. Não eram simplesmente saudações, as saudações que eles amavam, elas tinham característica, elas tinham nome, elas tinham título. Um fariseu queria ser tratado de 3 maneiras: Rabi, mestre, ou pai, ou líder. Eles valorizavam esses títulos. Então eles aproveitavam as oportunidades que tinham para serem chamados e colocados em alguma evidência. Afinal de contas, eles eram os herdeiros de Moisés. Eles gostavam dos títulos. Quando eu digo, meu nome é Fernando, eu quero ser chamado de Fernando, eu não quero ser chamado de pastor, não quero ser chamado de Fernando, de mestre, de reverendo, etc. Senhores, nós somos todos servos. Se a autoridade de alguém vem do título com que se trata ela, está absolutamente torto. Se a autoridade não vem das Escrituras, e somente das Escrituras, nada serve. Mas eles gostavam de ser saudados assim. Há um quadro, uma escultura que mostra que quando o governador da Cesareia recebeu um fariseu, ele se coloca de pé, o governador da Cesareia, porque ele estava diante de alguém, cuja face era como a dos anjos. Eles conseguiam fazer cara de anjo. Cuidado quem ostenta uma espiritualidade com suas roupas. Cuidado com quem ama o tipo de tratamento que o coloca numa condição destacada. Também ele diz do problema de eles amarem as primeiras cadeiras. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares dos banquetes. Dentro daquela sociedade, entre os fariseus, havia um ranking de quem era o superior. E esse ranking definia onde é que as pessoas sentavam. Acreditem, alguns de vocês estão familiarizados com isso. Várias igrejas têm ali aquelas cadeiras para algumas pessoas sentarem. Deus me livre. Para quê? Não era somente dentro da sinagoga, também quando eles tinham seus banquetes em casa, e logo esses banquetes eles chamavam os seus, os que faziam parte do seu ambiente, do seu ciclo de relacionamento, outros fariseus. Ali também tinha um ranking. E as pessoas sentavam em lugares conforme a sua importância. E eles gostavam disso. Eles gostavam de ocupar aquela posição de evidência. Eles tinham prazer nisso. Era a marca daqueles hereges, Jesus está colocando aqui. Ou seja, você pensa nesses 3 últimos que eu falei, eles eram marcados por um orgulho. Mas não era só isso, ganância. Os quais devoram as casas das viúvas. Escribas e fariseus interpretavam a lei e estabeleciam para o povo a lei, que regeria vários aspectos da vida deles, civil, social. E quando uma mulher ficava viúva, veja, naqueles dias, ficar viúva significava ficar numa situação crítica, ainda que a lei tivesse provisões de proteção de uma viúva.
se um homem tinha 5 filhos e o pai morresse, a herança seria dividida em 6. O filho mais velho ficaria com 2 partes e ele tinha a responsabilidade de cuidar da sua mãe. Mas as coisas não aconteciam sempre assim. E viúvas e órfãos estavam expostos, apesar da lei determinar que elas deviam ser cuidadas e protegidas. Mas o que o Senhor está declarando aqui é que naquela circunstância em que aquela mulher que não sabia lidar com as coisas do seu marido, agora ela precisava da ajuda das autoridades. Elas podiam ter dívidas. E elas receberiam algum tipo de favorecimento para resolver as dívidas, cuja casa delas era garantia, elas jamais conseguiriam pagar aquele débito. E elas perderiam o que elas tinham. A palavra grega aqui para devorar é uma palavra que não é simplesmente comer. Eles comeram tudo. Eles exploraram viúvas e órfãos. Eles estavam atrás do dinheiro dos vulneráveis. Taxas das quais elas tinham que estar libertas, elas não estavam libertas. E elas, naqueles recursos que elas tinham, elas eram devoradas. Falsos mestres exploram tirar dinheiro de vulneráveis. Quinta característica que Jesus coloca aqui é que eles oravam para manter as aparências, vejam, os quais devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Eles oravam, mas eles não oravam para falar com o Senhor. Eles não oravam para expressar seu louvor, sua adoração, a sua dependência e a necessidade do Senhor. Eles oravam para manter as aparências da espiritualidade do que eles faziam ao devorar a casa das viúvas. O motivo por que eles oravam não era a relação com Deus. Mais uma vez, era um meio de evidenciar falsamente uma piedade. Faziam isso com as roupas? Faziam isso com os títulos? Faziam isso com as suas orações também. Quando o Senhor Jesus Cristo ensina, quando você for orar, entra no teu quarto. Só você, e em secreto você ora a Deus. Eles gostavam, era de orar no espaço aberto, eles gostavam, era de, depois de fazer suas falcatruas, colocar um selo de espiritualidade com a sua oração.